desses novos secretários do novo governo me mandou uma mensagem pelo WhatsApp perguntando o que tinha de informação sobre Jesus Anacleto Rosa, teólogo, professor, historiador, um homem de quem eu tenho o grande orgulho de ter sido muito próximo. Foi meu amigo, foi meu irmão, foi meu confessor, foi a minha referência espiritual dentro da Igreja Metodista, foi o homem que fez a minha profissão de fé dentro da Igreja Metodista, foi quem recebeu meu filho Leonardo, meu filho mais novo. Aliás, a pergunta era se era verdade que ele era nordestino. Não, não é. O Anacleto nasceu em Araçatuba, São Paulo, interior do estado de São Paulo, uma família muito pobre, muito humilde, em maio de 1939. E em 69 ele se forma na Faculdade de Teologia, recebendo, né, o diploma, o certificado das mãos de ninguém menos do que Dom Helder Câmara, o que vai marcar bastante a vida do Anacleto e também vai acentuar nele um sentimento de ecumenismo que foi muito presente durante toda a sua vida, não só como teólogo, como sacerdote, mas como homem, não é? O respeito por todas as religiões, por todos os credos e a luta pela convivência pacífica entre todos eles. Anacleto, então, se forma em 1969 na Universidade Metodista lá em Rio de Ramos e em 71 ele já vem para Campos do Jordão assumindo a Igreja Metodista em tempo, como pastor, em tempo integral. Aqui ele fica durante 5 anos, não é? E depois sai e vai andar aí por São Bernardo do Campo, capital paulista, né? Aí sim ele vai para o Nordeste. Sergipe certamente, Aracaju certamente, mas eu tenho a impressão que ele me contou sobre Olinda também. Talvez Pernambuco também tenha sido uma das bases de Anacleto servindo a Igreja Metodista. Ele se casa por procuração, né? Foi uma história curiosa, com a Dulcélia Torres, né? E ambos têm 3 filhos, a Daniela, a Flávia e o meu querido Renato Torres, meu colega, meu irmão, meu confrade, enfim. Renato é um cara de quem eu gosto muito. Anacleto era um homem de pensamento político bastante claro, era um homem de esquerda pela sua própria formação. Ele dizia que o período em que ele passou no Nordeste ajudou a acentuar essa ideologia, né, essa tendência de esquerda nele. Ele foi candidato a vice-prefeito na chapa do Partido dos Trabalhadores em Campos do Jordão na eleição de 2012. Na época, o candidato a prefeito era o professor Duda, do TCC, e o Anacleto era o candidato a vice-prefeito. Ainda em 2012, ele recebeu o título de cidadão jordanense. É importante lembrar, ele fica em Campos do Jordão de 71 a 76, depois ele volta como pastor 30 anos depois, de 2001 a 2006. Né? E em 2008 ele se aposenta e recebe a Ordem do Mérito Metodista. Né? Ele fez parte do terceiro governo do prefeito João Paulo Ismael, já quando ainda era pastor aqui. Isso deve ter acontecido entre 2005 e 2006, mas ele ficou muito pouco no governo. Ele não concordava com a política pública que a administração municipal estava dedicando para o assunto do problema social da cidade. Né? Então, ele contava de uma reintegração de posse que ele assistiu, ali onde hoje é incubador, onde foi durante muito tempo incubador da Univap, ali na Vila Santo Antônio. Depois as famílias que ocupavam aquela área foram enviadas para as dependências do antigo sanatório S2, e ele, não concordando, em desacordo com a forma como as familiares estavam sendo tratadas, como as famílias que tinham sido retiradas de lá quando a Univap comprou o terreno tinham sido tratadas, ele resolve deixar o governo. Então ele ficou super pouco no governo João Paulo Ismael, o terceiro governo do João, 2005 a 2008. Eu tive a oportunidade de convidá-lo a fazer parte da Academia de Letras como membro correspondente. Ele em 2016, então ele passa a fazer parte da Academia de Letras. Como eu disse, em 2012 ele recebe da Câmara Municipal o merecido título de cidadão jordanense, do qual
ele se orgulhava muito, né? Em 17 eu vou entrevistá-lo num projeto chamado Culturalmente Jordanense, da Secretaria de Cultura, quando ele conta boa parte da sua história de vida. Não é? Ele era um homem muito querido por todos, era um homem que era uma pessoa absolutamente cordata, de pensamento moderado, de fala baixa, um homem de consenso, um homem de diálogo, um homem de ponderações, um homem com um capital cultural imenso e um homem, como eu disse, de conversa, um homem cortês. Dizem, né, algumas pessoas lembram do Anacleto e dizem que sentiam uma paz imensa quando conversavam com o Anacleto. Era um homem de Deus, isso não se discute. Ele dizia, ele chegou a me dizer mais de uma vez, eu não sei o que seria da minha vida sem a minha fé. Foi um homem, mas não deixou de ser combatido por algumas decisões que ele tomou ao longo da vida, é assim mesmo que a vida é, mas a sua morte no dia 2 de janeiro do ano de 2020, depois de uma longa enfermidade, deixou um vazio em todos aqueles que o conheciam e, como eu, o amavam. No ano de 2022, eu tive a oportunidade de organizar este livro, que é o livro que fala dos Vida e Missão, 80 anos da Igreja Metodista em Campos do Jordão. E nesse livro, eu tive a oportunidade de reproduzir algumas falas, alguns discursos, alguns sermões, alguns textos escritos pelo Anacleto, não só pelo Anacleto, por grande parte dos pastores que passou pela Igreja Metodista, e eu vou fazer aqui a leitura de um dos textos dele, que vai ser Deus Sempre Presente, que é um texto que ele escreveu, que foi publicado no Boletim da Igreja, no dia 11 de setembro de 2005, de autoria do Anacleto, como eu falei, e que fala sobre o aniversário da Igreja. Né? Então ele diz o seguinte, neste momento em que estamos comemorando mais um aniversário de nossa Igreja, creio que podemos fazer nossas as palavras de Samuel, 1 Samuel 7, 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esta ajuda da parte de Deus pode ser vista e sentida em vários momentos e de diversas formas na caminhada de nossa comunidade de fé. E para o início de reflexão nesta direção, precisamos retroceder no tempo, até atingirmos aqueles e aquelas que lançaram as sementes do trabalho que culminou no surgimento desta igreja que tanto amamos. E quem foram estes semeadores e estas semeadoras? Aqui vale a pena pararmos um pouquinho. Foram homens e mulheres que de fato não se envergonharam do Evangelho, mas o conceberam como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, segundo Romanos 1,16. Muitos deles e muitas delas estavam fisicamente debilitados por conta da enfermidade, porém, cheios da graça do Espírito Santo de Deus. Agora, saindo dessa fase inicial, procuraremos refletir sobre a caminhada dos metodistas jordanenses a partir do início até o presente. Só de igreja organizada foram 61 anos, isto é, sem contar, é claro, o período de implantação. Ao longo de todo este tempo, enfrentamos muitas lutas e dificuldades, mas com a graça de Deus vencemos. Outros desafios certamente virão. Todavia, prosseguimos confiantes na presença de Deus em nossa caminhada. E segundo Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o nosso agradecimento e louvor a Deus nesse mês de setembro seja realmente uma expressão de fé, de alegria e de entusiasmo. Afinal de contas, inumeráveis são as bênçãos que o bom Deus tem concedido à nossa amada igreja. Amém. É muito bom saber que a Igreja Metodista foi a casa durante a vida do nosso querido Jesus Anacleto Rosa, um homem que, como eu disse, marcou a vida de todos aqueles e aquelas que o conheceram, com sempre uma palavra de apoio, sempre com um abraço de cortesia. O Anacleto tinha uma característica que eu gostava muito, achava muito interessante. O Anacleto, quando ia falar de alguém, ele sempre relevava
o aspecto positivo dela, né? Eu me lembro que nós falávamos de uma pessoa que falou alguma coisa numa reunião da igreja, num culto, e aí ele falava assim, mas você já viu como ela costura? Você já viu o cuidado? Você já viu a técnica que ela usa para costurar? Ela é uma pessoa muito capacitada na atividade dela. Então esse é um Anacleto, quer dizer, um homem de estudos, um homem de pesquisa, um homem que amava ler, amava a leitura. Eu tive a oportunidade de homenagear a sua inteligência ao dar-lhe o livro As Veias Abertas na América Latina, de Eduardo Galeano. Acho que ele não chegou a ler, porque logo em seguida ele adoeceu, no seu aniversário de 80 anos. Eu tenho um profundo... Se alguém me perguntar um dia quais foram as pessoas notáveis que você conheceu ao longo da vida, certamente uma das principais será o reverendo, meu amigo, meu irmão, meu colega, meu confrade na Academia de Letras, Jesus Anacleto Rosa. Então, tomara que a nova administração saiba honrar a vida e a obra deste cidadão que tanto fez e que tanto se dedicou à nossa cidade. Vida longa à memória e ao nome deste importante homem que caminhou conosco.